Tá passando, todos estão me vendo? Te vendo, sim, só não estou vendo a apresentação. Então, peraí, deixa eu Você tem que compartilhar. compartilhar. Só que não está aparecendo compartilhar para mim. Dia. Isso. Então, vamos nós. Gente, uma boa tarde para todos. Tomara a Deus que o domingo termine tão bem quanto nós estamos nesse momento aqui. E tomara a Deus que a nossa semana seja uma semana de muita paz e muita tranquilidade nesse mundo, nessa cidade, nesse país tão convulso que a gente vive. Quando eu recebi esse título, essa expressão, não exija dos outros qualidades que ainda não possuas, eu falei, bom, eu não estou muito preocupado com o que está aqui, com o que eu estou vendo, o que a letra está me mostrando. Eu quero o Espírito que vivifica, o que está dentro dessa frase, dessa expressão. E pensei, infelizmente, verifiquei que o que estava dentro dessa expressão, o Espírito que estava vivificando dentro dessa frase, se chama hipocrisia. Não exija dos outros qualidades que ainda não possuas. Né? Hipocrisia é um substantivo feminino, é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Exatamente o que a frase está dizendo. E a característica do hipócrita é a falsidade e a dissimulação, que é um substantivo feminino. É um ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. Realmente, quando você exige dos outros qualidades que ainda não possui, eu acho que, além da hipocrisia, guarda sentido de fingimento, guarda sentido de dissimulação, porque eu estou querendo transferir para os outros aquilo que eu ainda não tenho competência para fazer, ainda não tenho competência para perceber e, na verdade, ainda não possuo. Eu, na pesquisa, né, eu fui bater na Revista Espírita de outubro de 1860, com um texto de Lamennais, uma psicografia, né, do espírito Lamennais sobre o assunto. Deveria haver na Terra dois campos bem distintos: o dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem mal abertamente. Então, na imagem do escritor espírito Lamennais, o ideal seria ter dois campos, um do que faz bem e outro do que faz mal. Mas não, o homem não é franco, nem mesmo no tocante ao mal. Quer dizer, mesmo quando ele pensa o mal, ele não é franco, pois afeta a virtude. Hipocrisia, deusa poderosa. Seguindo, o Cristo o chamava de sepulcros caiados. E nós que somos trabalhadores da casa, assistimos durante anos e anos às preleções, às palestras, né? Nós temos isso muito na ponta da língua, né? Essa expressão do Cristo aí. O Cristo chamava de sepulcros caiados, isto é, a podridão interna, o mármore por fora, brilhando ao sol. Homem, na verdade, pareces essa morada da morte. E enquanto teu coração estiver morto, Jesus não te inspirará. Jesus, esta luz divina, que não clareia o exterior, mas que ilumina interiormente. E coloquei abaixo também uma pequena biografia do Lamennais, porque a gente cansa de estudar a doutrina e muitas vezes ou não tem o cuidado de saber quem é que psicografou ou não tem tempo. Então, só para a gente saber, en passant,
eu coloquei uma pequena biografia do Lamennais. Hugues Félicité Robert de Lamennais nasceu em Saint-Malo, França, 19 de junho de 1782 e desencarnou em Paris, França, 27 de fevereiro de 1854. Se as minhas contas não estão erradas, deu 70 e poucos anos, mas acho que 72 anos. Foi padre, filósofo, escritor e político francês, conhecido no movimento espírita pela sua contribuição como espírito nas obras básicas doutrinárias. E ainda, aliás, eu vou usar do princípio ao fim o título do tema, né? Não exija dos outros aquilo que ainda não possuamos. E eu acho esse texto comparável a esse outro. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Graças aos Espíritos, podemos entender o que quis dizer Jesus nos seus muitos aconselhamentos. Ao nos queixarmos do próximo, ao difundir suas falhas, devemos impor a nós próprios o dever de nos mostrarmos e nos mantermos com dignidade face o mérito que julgamos possuir. Na verdade, nós temos, todos nós, espíritas ou não, temos falhas. Vivemos num mundo inferior. Se alguém tem dúvida, é só ligar a televisão à noite, à tarde, de manhã, ou a qualquer hora, que você vai ter a certeza de que você vive num mundo inferior. E nós não podemos exigir dos outros, cobrar dos outros qualidades que nós ainda não temos. Serenidade. Muitos apelam até, mas você é espírita. Sim, sou espírita. Faço uma força danada para ser diferente. Mas não sou diferente. Chegam ao cúmulo até dizer, então você não está aprendendo o que a doutrina prega. Olha, eu estou aprendendo. Acontece que, muitas vezes, o aplicar é difícil. Muita gente confunde as estações. Muita gente quer ser igual ao Francisco de Assis. Mas ninguém é Francisco de Assis numa encarnação. Então, eu estou melhorando. Eu não melhorei ainda. Eu estou melhorando. Então, o fato de você ser espírita não quer dizer que você tem que ser perfeito, não quer dizer que você tem que ser 100%. E isso a gente no cotidiano, nós espíritas, nós trabalhadores, somos muito cobrados pelas nossas posições, que às vezes vão ao encontro dos interesses alheios, né? Quem aponta os defeitos de alguém tem de necessariamente possuir mais virtudes do que ele. Embora neste mundo seja difícil alguém possuir todas as qualidades morais da escala de valores espirituais. Com certeza, será difícil a todos nós, passageiros da nave Terra, no estágio em que nos encontramos, possuirmos todos os valores no mais alto grau. Isso é extremamente difícil, eu diria até que é impossível no atual estágio que nós estamos, né? Por mais bondosos, por mais fraternos que nós sejamos, ainda há uma diferença muito grande para a perfeição e ainda há uma distância muito grande para nós julgarmos que nós já melhoramos a ponto de sermos exemplos maravilhosos de espiritualidade. Eu vou, no meu transcorrer da minha exposição, eu vou falar de 3 temas. Eu poderia falar de todos os temas, porque o tema caberia em vários compartimentos, tá? Mas o tempo, nós não vamos ter tempo, né? O tempo aqui é curto, então eu vou falar sobre o tema com relação à família, com relação ao trabalho
a lei do trabalho e com relação à sociedade, tá? Então, vamos começar com a família. Atualmente, com a estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de estendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes dos nossos lares. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras. Gente, tudo que eu vou dizer aqui é passível, existe nas nossas famílias, existe na família atual, tá? Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde a dependência química, o preconceito, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família, que, quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa vencer pelo desânimo, abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e, muito especialmente, pela revolta, porque isso aqui é o pior. Quando um dos membros se revolta com a família, rompe os laços de carinho, né? Rompe os laços de amizade e abandona completamente a família. Isso tudo parece mais uma caixa de Pandora. Para quem não sabe, caixa de Pandora era um artefato da mitologia grega que continha todos os males do mundo. Infelizmente, eu, apesar de acreditar piamente na família, sem a família, eu sou daqueles céticos que sem a família a pessoa, o indivíduo não sobrevive. Então, a família, embora seja isso tudo, seja essa caixa de Pandora, onde todos os defeitos, todos os males do mundo estão dentro, ela é a nossa salvação. Eu, como membro de uma família, eu não tenho o direito de exigir daqueles que compõem a minha família mais do que eles podem dar. Ou seja, mais do que eu possuo, do que eu ensinei. Essa que é a verdade. Então, nós todos espíritas temos que ter muita coragem, né? Muita fibra, muita prece para não entregar os pontos. Aceitar cada espírito que se compõe da nossa família, como ele é. Quando eu falo aceitar, não é você concordar com os erros, tá? É você aceitá-lo como é, sem comentários, sem levar para fora da família a conduta, os erros, né? Porque cada um tem o direito de viver como quer, dentro do limite do bom senso, dentro do limite da moral, tá? Vamos seguir. Atualmente, com a estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação. Mais do que nunca, gente. Mais do que nunca. A família tem de ser tolerante, tem que renunciar. Eu, há poucos dias, vocês devem ter lido isso, uma menina, eu sou um idoso, posso chamar uma mulher de 25 anos, de 22 anos, 23 anos, de menina, que é uma menina para mim. Vocês leram no jornal? Uma menina de 25 anos
pegou a avó ou a mãe, não me lembro bem qual é o grau de parentesco, e forjou um laudo de mal de Alzheimer, levou ela para o interior de Minas, internou a mulher, a avó, para ficar com uma fortuna de 8 milhões de reais. Isso é próprio do mundo de provas e expiações. Isso não é próprio de um mundo adiantado. Daí a coragem, a renúncia, né? Os outros parentes têm que ter renúncia, têm que ter dedicação, têm que oferecer socorro a essa avó, mas é comum você ver, isso é uma caixa de Pandora. A família, infelizmente, é uma caixa de Pandora. Tem do bom e tem do ruim dentro dela. Cabe a todos nós, principalmente nós espíritos, fazermos o possível para sermos o exemplo, né? Não pegar o WhatsApp e simplesmente o que chegou eu passo adiante. Não é isso, não é assim que funciona. Eu como espírita, aí entra a obrigação do espírito. Eu acho que entra a obrigação do espírito. Procurar o espírito da coisa, porque é o que Jesus disse. A letra mata e o espírito vivifica. Eu recebo um WhatsApp, eu não posso passar para adiante uma coisa indecente. Eu não posso passar adiante alguém pregando a guerra, alguém pregando a compra de arma. Então, que espírito eu sou? E se aquilo bate na mão de um adolescente, a minha responsabilidade está dirimida? Foi esquecida? Diluiu-se? Não se diluiu, não. A sua responsabilidade está patente, porque cabe a você, espírita, responsável, estudioso, trabalhador que bate no peito, eu sou o trabalhador espírita, ter o cuidado no que você está propagando, no que você está mandando à frente com relação às suas comunicações, às suas notícias. Então, relendo esse parágrafo. Atualmente, com a estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de estendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. Isso aí é ponto pacífico. O amor e o perdão tem que estar sempre à frente das nossas atitudes, né? Se você não quer, pelo menos, tomar partido, pelo menos fica calado. Não pode fazer uma cobrança se você ainda tem dificuldades também. Nos lares atuais... Não, isso aqui eu já li. A família 2. O lar é a melhor das escolas que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna. A amar de diferentes formas. Amar como pais. Amar como filhos. Amar como enteados. Como irmãos, como primos, avós, tios, sogros, genros, noras, madrastas, padrastos, e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Por isso é que o lar é uma escola, porque nós vamos ser tudo isso, se nós já não fomos. Nós vamos estar encarnados em situações de pais, de genros, de nora, de padrastos. Então, por isso é que o lar é a maior escola. E cabe a nós, com o cuidado que nós tivermos de dirigir as nossas famílias, evitando o palavreado chulo, evitando o conto fácil dentro da família, principalmente família onde tem crianças, nós estamos preparando esses espíritos para o futuro. Se a família fracassar nesta tarefa de reeducar, a sociedade poderá mergulhar no caos. E eu até acho
que, embora eu não acredito que a família vá fracassar, eu acho que o caos se instala em algumas áreas por força de algum fracasso familiar, por força da falta de cuidado dos pais, por força da falta de cuidado dos avós. E eu coloco avós também porque eu sou avô. Um avô que tem vergonha de ser chamado de avô, uma avó que diz para a filha: ah, não, não traz a Joaninha para cá não, porque eu não quero ficar com ela. Essa mulher, essa pessoa está comprando uma confusão do futuro. Com certeza, com certeza. A família é uma estrutura sensível da sociedade. É a exportadora de homens e mulheres que a compõem, que constroem o nosso dia a dia. É a instituição divina, eu não tenho nenhuma dúvida contra isso. E irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhe têm sido desferidos. Eu acredito também que esses golpes a família irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhe têm sido desferidos, né? Então, é aquele cuidado que a gente tem que ter com os membros da nossa família de respeitar o que eles são. Nós não temos o direito do que eu penso querer que o outro pense igual a mim. Não tenho direito disso. O outro tem direito de viver como ele quer viver. Ah, mas ele vai quebrar a cara. O problema é dele. O problema é dele. Ele não pode vir chorando depois dizendo que foi infeliz. Que o mais que eu posso dizer, eu falei assim, eu avisei a você. Agora, eu interferi a ponto de evitar que o meu neto seja aquilo que eu quero que ele seja, isso não tem cabimento. Isso não tem nenhum cabimento. Eu cito um exemplo, eu cito um exemplo, e o exemplo é muito importante. Uma vez eu estava indo até para andar aqui perto. Olha o exemplo, como é que é importante. E também a falta de autoridade, a perda da autoridade, né? A tolerância em demasia, você não estabelecer parâmetros para os componentes da família, né? Eu estava indo para a praia, quando chegou aqui perto na esquina, eu encontrei 3 ou 4 amigos que estavam conversando, parei para conversar também. Eu já contei isso aí, né, em algumas palestras. E nesse ínterim que eu parei, vinha atrás um garoto assim, de uns 12 anos, com um cigarro, fumando um cigarro. Talvez, no máximo, ele tivesse 14. Ele fumando um cigarro. Eu olhei, mas fiquei na minha, não falei nada, né? Aí, quando ele chegou junto do pai dele, um colega, que talvez tivesse mais intimidade que eu com o pai, falou assim: e aí, teu moleque já fuma, é? Porque ele tinha cara de garoto, ele tinha cara de 12 anos. Embora talvez ele tivesse 14, ele tinha cara de 12 anos. Teu moleque já fuma, é? Aí o pai, assim, muito sem jeito, falou: eu já falei para ele que o fumo faz mal. Aí o garoto, na bucha, falou: pai, você fuma também? Quer dizer, uma situação constrangedora. Não foi estabelecido um limite. Para mim, não falei nada, fiquei calado. Para mim, aquela situação constrangedora significava o seguinte: a família não tem uma estrutura boa, o pai não é exemplo para o filho, e o filho já está se comandando independente da vontade do pai. Por quê? O pai fuma também. Que moral ele tem para falar alguma coisa de mim? Vamos seguir. A família, jamais desaparecerá da sociedade terrestre. É urgente a sua valorização. E como é urgente? É de dentro dela que surgirá o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração. Quando a gente fala que é pela força do amor que surgirá o homem renovado pela força do amor,
Poderoso Amor, a maioria das pessoas pensa que é falar em amor a vida toda hora. Não, falar em amor toda hora, isso haja paciência. Essa construção dessa família é você estabelecer os parâmetros do que pode e o que não pode. Com amor, aí sim, com amor. Estabelecer limites para conversa, hora de dormir, hora de estudo. Não é quartel. Não estou querendo criar um quartel dentro da família. É hora de dormir, porque uma criança de 12 anos, que no dia seguinte tem que estar às 7 no colégio, mesmo que seja virtual, acordado, ele não pode dormir às 11 horas da noite todo dia. Claro, eventualmente ele pode dormir. Vai num domingo, vai para uma pizza, que a família reuniu, vai dormir. Não é isso que eu estou falando, gente. Estou falando todo dia. Então, você vai estabelecer limites. Então, essa família segura que um exemplo de mãe e pai vige, essa eu não acredito que vai desaparecer. Não acredito. A que vai desaparecer é a que a gente já vê por aí, embora conste pai e mãe, a gente já sente que está desaparecido. É igual casamento, né? Se você casa para separar, é melhor não casar. Então, se você tem família apenas para constar no apartamento, então, realmente, aí a família já está destruída, essa família vai desaparecer. Mas a que vai ter força poderosa do amor, a que vai construir a nova era, é aquela que está com os limites estabelecidos, com a regra de convivência estabelecida. Não exija dos outros o que ainda não possuas. Eu vou falar do trabalho. Mas, Eduardo, por que você colocou o trabalho nessa expressão? Por uma razão simples, gente. Tem muita gente que não respeita o trabalho daquelas pessoas que nos servem. Tem gente que não quer pagar 13º para a faxineira. Vocês acreditam nisso? Eu conheci pessoas que não queriam pagar 13º para a faxineira, que para dar um aumento um ano depois, choramingava para caramba e não dava, regateava. Então, eu coloquei o trabalho para lembrar a gente o seguinte: olha, todos nós, o padrão nosso é de poder ter gente nos servindo. Então, nós temos que observar com respeito esses seres, essas pessoas, esses espíritos que estão ao nosso lado, nos ajudando a viver. Não é você querer dar, por exemplo, para uma faxineira, querer dar mais do que o mercado está dando. Não, tem um limite. O mercado vai dizer, tem um limite. Agora, eu não posso querer pagar menos do que o mercado está determinando. Eu não posso pagar menos do que ela, dentro do bom senso de trabalhadora dela, está me cobrando. Porque aí eu estou sobretaxando o trabalho dela. Então, eu acho que a gente não deve exigir dos outros coisas que a gente não possua, ou seja, o respeito pela dignidade do trabalho dos outros. Quando Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, organizou o Livro dos Espíritos, dedicou uma parte, a terceira da obra, às leis morais. Na pergunta 674, indagou o emérito mestre de Lyon as entidades que administram o destino da Terra. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos.
O trabalho de qualquer espécie, particularmente aquele que faculta o desenvolvimento ético-moral do ser humano, é uma lei cósmica. O próprio Jesus afirmou: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Muita gente, quando muitas vezes se mete a discutir sociologia, eu não sou mestre em sociologia, apenas a minha sociologia é de experiência da vida, acha que socializar a sociedade é pegar dinheiro e sair distribuindo 100 aqui, 200 ali, 300 ali, é pegar a fortuna que o trabalho originou, que está na mão de quem pode investir, pegar essa fortuna e sair distribuindo. Isso, a própria doutrina prova que isso é inviável, que isso não existe. E o trabalho digno é a forma correta de socializar. É você pagar razoavelmente bem, pagar com justiça o trabalho daquele que te serve, principalmente daquele que te serve, né? Que nós estamos falando em pessoas que nos servem. Então, é muito importante esse pensamento, a gente meditar sobre isso, para que a gente não cometa injustiça involuntária. Após longos períodos de crescimento moral, a sociedade entendeu que o trabalho não é uma punição imposta pela divindade, mas um recurso dos mais valiosos para a educação dos sentimentos e um mecanismo eficaz para facultar o entendimento da vida. Não exija dos outros verdades que ainda não possua. Vida social. Cada criatura humana está na Terra para atender a determinados objetivos da vida. Não é à toa que vivemos em sociedade. Gradativamente, ao longo do processo de formação social, passamos a falar coisas com intencionalidade, com direcionamento, e, por causa disso, passamos a ter pessoas interessadas em nos escutar. Nós, espíritas, quase sempre temos pessoas que não são espíritas interessadas em nos escutar. Quer dizer, são algumas pessoas, outras não querem nem ouvir falar em espiritismo. Mas, de uma maneira geral, nós sempre temos pessoas em torno de nós interessadas em nos ouvir o que nós temos. Somente se nós temos um padrão de moralidade, um bom padrão de moralidade, né? A maioria das pessoas, ou um grande número de pessoas, nos cerca para aprender, para saber como é que a gente consegue, né, manter a família unida, porque hoje os apelos para você desagregar a família são muito grandes, né? Então, a família exige de você uma tolerância incrível, exige para você uma paciência que você não pode esbanjar associando. É paciência, né? Eu me lembro quando minhas filhas, quando a Paula e a Alessandra tinham 16, 15 anos, que queriam aos bailes de carnaval lá em Araruama. Ai, meu Deus do céu! Ai, minha Nossa Senhora! Eu nem dormia. Eu não dormia, gente. Eu não dormia. Porque eu ficava alucinado, com medo das coisas, porque o que vai acontecer? Maconha corria a dar com o pé em Araruama, né? Então, são aquelas responsabilidades que você tem que se preocupar para que a sua família seja uma família perene. Essa vivência em sociedade, estabelecida pelo nosso Criador, tem um sentido muito especial. Permitir que cada um de nós possa trocar com os outros nossa bagagem, nosso aprendizado, as coisas que somos e as coisas que temos. São as nossas trocas, né? Eu
dou o meu exemplo e você me cede o seu exemplo, né? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e copia determinada coisa daquela pessoa sem a pessoa ser. Eu sou um que não tenho vergonha nenhuma de dizer. Quando eu gosto de uma coisa que uma pessoa tem, por exemplo, quando eu estou falando assim, como tolerância, né? Tolerância, ou vamos dizer assim, sorriso, ou tranquilidade que a pessoa exala, né? E eu gosto daquela pessoa e gosto da maneira como eu procuro trazer para mim. Não tem vergonha de dizer não. É essa troca que é necessária. Essa é a troca da vida social, tá entendendo? Eu gosto, não tem vergonha de assimilar, me deixar que aquele exemplo, aquela tolerância possa me contaminar. Não tem vergonha nenhuma. Permitir que cada um de nós possa trocar com os outros nossa bagagem, nosso aprendizado, as coisas que somos e as coisas que temos. Vida social 2. Essa troca é fundamental, é indispensável. É graças a ela que passamos a conhecer o progresso social. Com o nosso amadurecimento espiritual, aprendemos que temos papéis a cumprir, temos deveres a realizar no contexto social. Nós, espírita, temos um papel a apresentar, a cumprir. Nós, espírita. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas não é, olha só, quando eu falo papel a cumprir, não é de dentro do portão para casa, não. Não é de dentro do portão para o centro, não. Porque ali é fácil, né? Encontrar com todo mundo ali, sorriso, falar amor, 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 é mole. Estou dentro de uma casa espírita, cheia de fluido magnético da melhor qualidade, eu fui ali para isso, é tranquilo, eu vou falar isso. Eu estou falando, a troca tem de ser fora da casa espírita. Ah, mas Eduardo, tem hora que eu perco a paciência. Eu também, gozado. Então, nós somos iguais, porque eu também perco a paciência. Gente, isso é normal. Eu não sou perfeito. Eu, quando falo que o espírito é exemplo, eu não estou dizendo que é exemplo perfeito. É exemplo do que ele aprendeu até agora. Eu só não posso ficar exigindo dele ou abusando dele nos defeitos. Senão eu vou cair nisso, ó, não exija dos outros aquilo que você ainda não possui. Que é a tolerância, que é a sensatez, que é a tranquilidade. Eu não posso ficar exigindo o que ele não pode dar. Mas que nós somos exemplo, gente, não tem dúvida. Eu acredito que todos nós somos uns exemplos mais ou menos bons, mas somos exemplos. Esses deveres nos levam a refletir sobre a importância de sermos pessoas úteis nas relações que estabelecemos. É outra coisa importante também, estabelecer relação sem utilidade, não sei se isso é interessante. Não é interesseira, hein, gente? Olha só, não estou falando em interesse. Eu estou falando em utilidade, tá? Nossas ações, atos e palavras devem sempre visar o bem-estar do conjunto. O bem-estar da casa espírita, o bem-estar do local que a gente trabalha, o bem-estar da nossa família, né? O bem-estar do meio social onde a gente anda. Ou seja, devem sempre visar o bem-estar do conjunto, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que essa é a grande meta que nós temos estabelecido no nosso pensamento e no nosso coração. É muito importante aprendermos a viver numa sociedade plural. O que significa sociedade plural? É saber que o seu vizinho pensa diferente de você.
É saber que o seu vizinho tem hábitos sexuais diferentes de você. É saber que o seu vizinho tem hábitos de comida diferente de você. E respeitá-lo. E respeitar o modo de vida dele. É muito importante aprendermos a viver numa sociedade plural, onde as pessoas são como querem ser. A pessoa tem o direito de querer ser o que é. Ela não pode levar. Hoje em dia, nós estamos chegando a um momento que nós não podemos viver uma sociedade de fingimento. Como foi uma sociedade de fingimento de 1950, que eu era garoto. Hoje, a verdade é que pontifica. Então, as pessoas têm o direito de ser como elas são. E nós temos a obrigação de respeitá-las como elas são. Ela, claro que ela não pode me incomodar. Ela não pode me afrontar. Ela não pode ficar me provocando com os seus hábitos, com as suas habilidades. Mas se ela vive a vida dela, eu vivo a minha vida, tranquilo. Ele pode viver o que ele quiser. Cada um deverá viver como sabe e como pode. Como pode. Às vezes também a pessoa vive uma situação que a gente fica cobrando da pessoa, mas ela não pode viver como nós gostaríamos que ela vivesse. Ela não pode. Não tem recurso, não tem instrução, é sozinha, não tem estrutura familiar. Isso tudo tem que ser observado. É claro que tudo isso que nós estamos vendo na lição de hoje, gente, não é para você deitar e chegar e dizer assim, amanhã eu vou acordar, ser igualzinho o Eduardo falou. Não vai. Já vou dizendo que não vai. É a mesma coisa do Francisco de Assis. Não, ninguém vai ser um Francisco de Assis numa encarnação só. Francisco de Assis foi o que foi, uma história lindíssima. Santa Clara foi o que foi, uma história lindíssima, porque várias encarnações abriu mão de uma série de exigências, uma série de vontades para serem o que era, São Francisco de Assis e Clara. Então, isso é um treinamento. Se você aceita essa lição que nós estamos estudando, para... Talvez não seja nem para essa vida. Você vai incorporar isso aos poucos. Vai começar a incorporar aqui, mas talvez nem dê tempo. Eu, com certeza, tem muita coisa que eu gostaria de já estar comigo, mas não vai dar tempo. E eu não tenho condições de bater no meu peito e acordar de manhã, não, eu quero ser assim, não tem mais tempo, não tem como, não há tempo para eu transformar a minha mente, para eu transformar o meu coração. Não há tempo. Só numa outra vida, em outra oportunidade, com novos estudos, com novos amigos, com novos pais, com novos irmãos, que eu vou poder obter aquilo que eu gostaria de ter ainda em vida. Então, a cabeça tem que estar o seguinte, isso é um aprendizado para o futuro. Eu vou me transformar homeopaticamente a cada dia, mas vou me transformar. Essa é o grande lance. Cada um deverá viver como sabe e como pode, sem exigir de ninguém qualidades que ainda não somos exemplos. Não exija dos outros aquilo que ainda não possuas. Finalizando, coloquei essa frase só para lembrar, né, que a gente tem muitas dificuldades no nosso dia a dia de relacionamento de trabalho, de familiar, seja com chefe, seja com marido, seja com esposa, seja com irmão, né? Nós temos muita dificuldade. Eu sei que viver não é fácil, viver em família não é fácil, é muito difícil. Então, eu coloquei essa frase só para lembrar a gente que até Jesus disse uma coisa interessante com relação a isso. Olha só, foi Jesus quem disse ao Pai Celestial, em se referindo aos apóstolos, não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do mal.
Jesus provavelmente estava incomodado com as situações, muita pergunta, muita exigência, eles não sabiam fazer nada, custavam entender as coisas que ele dizia. Provavelmente Jesus estava com muita dificuldade, porque eram pessoas ignorantes. Aí, quando você vê, passa a régua, tira esses caras daí do caminho, não serve para nada, tudo ignorante. E Jesus, com a sutileza maravilhosa que ele tinha, ele disse isso: não, pai, não quero que tire eles junto de mim, não tire do mundo, não, deixa eles aqui, mas que os livre do mal. Ou seja, não aumente, junto com a ignorância, o mal que nos cerca. Achei muito bom, muito interessante eu colocar isso no meu trabalho de hoje. O mundo é a nossa escola. Eu já estou finalizando, tá, gente? O mundo é a nossa escola. É na Terra que vamos nos desenvolver. Nossas habilidades mais espiritualizantes serão desenvolvidas nesse atritar de experiências, nesse trincar de vivência entre nós. Isso é que é viver, gente. É atritar as nossas experiências com o vizinho, com o teu companheiro de trabalho, com o teu amigo, provocando um trincar de vivências. É muitíssimo importante saibamos viver em sociedade como quem deseja dar o seu melhor, de modo a podermos continuar a sonhar com um mundo cada vez melhor, cada vez mais harmonizado com as coisas de Deus. Tomara a Deus que a gente tenha atingido o objetivo e muito obrigado por vocês me ouvirem, tá? Eu vou interromper o compartilhamento aqui.